Você já parou para pensar no que leva alguém a trair? A traição é um tema complexo que mexe com a gente. E a Bíblia nos traz uma história que até hoje ecoa em nossas vidas. A traição de Judas. Em Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 16, somos confrontados com essa narrativa impactante. Judas, um dos discípulos mais próximos de Jesus, decide traí-lo por 30 moedas de prata. Mas por que ele fez isso? O que o levou a essa escolha tão drástica? Nessa mensagem vamos mergulhar fundo nessa história, entender as motivações de Judas e as consequências de suas ações e o que podemos aprender com essa passagem bíblica. Prepare-se para uma jornada de reflexões e descobertas sobre a natureza humana, a importância da lealdade e o poder do perdão. Você vai entender como esse texto ainda é cheio de ensinos para nossas vidas hoje. Fique comigo até o final e descubra como a traição de Judas pode nos ensinar lições valiosas sobre escolhas, arrependimento e a importância de valorizarmos as pessoas que amamos. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes. Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 16, narra o momento em que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, decide traí-lo. A passagem revela a complexidade da natureza humana, a vulnerabilidade à tentação e o peso das escolhas. Judas procura os líderes religiosos e oferece seus serviços para entregar o Senhor Jesus. Sua traição vai além de simplesmente identificar Jesus para as autoridades. Ele se propõe a testemunhar contra Jesus no julgamento, demonstrando a profundidade de sua deslealdade. A quantia oferecida a Judas, 30 moedas de prata, era o preço de um escravo na época, simbolizando o quanto Jesus foi desvalorizado por Judas e pelos líderes religiosos. Essa quantia também cumpre uma profecia de Zacarias 11:12 sobre o preço do pastor rejeitado, dando aspectos proféticos ao acontecimento. As motivações de Judas têm sido objeto de extensa especulação teológica e bíblica. Ganância, desilusão com a natureza do reino que Jesus pretendia estabelecer, ou até mesmo um desejo mal orientado de forçar Jesus a estabelecer um reino terreno. A traição de Judas é um ato de profunda tristeza e decepção, revelando a fragilidade humana e a capacidade de escolher o mal, mesmo quando se está tão próximo da bondade de Deus. Mas a Bíblia também destaca que a traição de Judas, embora dolorosa, faz parte do plano divino de redenção. A morte e ressurreição de Jesus, possibilitadas pela traição, são o fundamento da fé cristã e a esperança de salvação para a humanidade. De uma forma ou de outra, falar sobre Judas é controverso. Há muitas especulações, há diferentes caminhos teológicos, mas uma coisa é certa, a Bíblia deixa isso muito claro e quanto a isso também não há dúvida. As nossas ações refletem as nossas prioridades. E em Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus fala sobre isso, dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nesse momento da vida, no momento em que decide trair Jesus, Judas avalia o preço do nosso Mestre e Senhor como o equivalente ao preço de um escravo. Para Judas, era isso que Jesus valia, o mesmo que um escravo. E um escravo naquela sociedade era ninguém, não tinha valor praticamente, não era visto como um ser humano, entende? E isso me ensina muito. Eu sempre reflito muito sobre a vida de Judas. No começo, eu o julgava mais do que refletia em suas ações. Hoje não, eu procuro aprender com seus erros. E eu entendo hoje que mesmo um discípulo, mesmo alguém que conhece muito a Jesus, que convive com ele, pode cometer erros graves. O apóstolo Paulo, ele fala nesse sentido à igreja da Galácia, dizendo em Gálatas 5:7 o seguinte: vocês corriam bem,
quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia em um tom de muita repreensão, chamando-os de carnais. Mas não foi sempre assim. Vocês começaram bem, vocês estavam no caminho certo. O que foi que aconteceu? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Lhe fixaram o preço em 30 moedas de prata. A ganância, ela contamina e muito as nossas escolhas. Há pessoas que abrem mão de Jesus por nada. É muito interessante a história de Judas, porque eu não sei você, mas eu já o critiquei demais. Especialmente no começo da minha fé. Como é que você faz um negócio desse com Jesus? Você come com Jesus, você vê os milagres e você vende ele por tão pouco. Pois é. Mas quantas vezes eu e você não trocamos Jesus por nada? É que no caso de Judas, o erro dele tomou uma proporção muito grande, entende? Não apenas para ele mesmo, mas num contexto geral. E no nosso caso, muitas vezes, essas pequenas coisas pelas quais nós abrimos mão do Senhor Jesus, elas vão se acumulando uma após a outra, e quando de repente nós vamos prestar atenção, nosso coração não o ama mais, não se importa mais. Nós o trocamos pela Netflix, nós o trocamos pelo show da Madonna, nós o trocamos por Anitta. São só alguns exemplos. 1 Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O problema de Judas, foi o seu amor pelo dinheiro. Há muitos cristãos, muitas pessoas na igreja que, pela sua paixão, seu amor pelo dinheiro, se tornaram religiosos e estão abandonando o seu amor por Jesus. Nós precisamos avaliar as nossas decisões e o nosso estilo de vida à luz da eternidade, não com base no momento. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está nos apontando o caminho, estabelecendo a prioridade. Qual é a minha e a sua prioridade? O reino do céu. O que vem abaixo disso é secundário. Não pode roubar o tempo, o meu tempo e o seu tempo com Jesus e com a sua palavra, entende? Desde então, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Nós precisamos estar atentos às tentações sutis. Houve um tempo na minha vida em que eu era viciado em videogame, mas muito. Era comum para mim passar 8, 12, 16 horas jogando. Algumas vezes eu nunca vi o dia amanhecer por causa de farra. Nunca. Porque nunca me embriaguei, mesmo quando não servia a Jesus. Porque como nós tivemos muito problema com álcool na nossa família, porque o meu pai era alcoólatra, então eu e meus irmãos não quisemos tocar no álcool. Então eu nunca passei uma noite acordado por causa de farra, mas já passei algumas noites acordado jogando. Aparentemente isso não parecia ser um problema. Eu nunca nem tinha ouvido falar na igreja sobre que isso poderia ser um problema. Até que isso começou a afetar meu relacionamento com Jesus. Especialmente quando eu casei com Carol. Tentações sutis. Foi interessante porque quando Carol começou a falar comigo sobre esse problema, quando me dei por conta que era um problema, pensei, eu não consigo viver sem isso. Deixar de jogar videogame era para mim como arrancar o meu braço direito, entende? Era praticamente impossível. Nesse ponto, eu me dediquei a jejuar e orar. O Senhor me mandou abrir mão dos meus videogames. Fosse no celular, fosse o console. E eu passei um bom tempo, quase 10 anos sem jogar videogame. Porque todas as vezes que eu tocava nele, aquilo voltava, entende? É problema ou é pecado jogar videogame? Não. Mas para mim se tornou um problema. Precisamos estar atentos às tentações sutis.
Perceba que o texto que nós lemos diz que Judas começou a procurar uma ocasião para entregar Jesus. Judas não vendeu Jesus por acidente. Não foi um acidente. Não foi algo aleatório. Ah, meu Deus, de repente ele entregou Jesus. Como Pedro, por exemplo. Nós podemos entender o caso de Pedro negar Jesus como algo mais isolado. Por causa da pressão, tudo que tinha acontecido. Mas Judas não. Ele premeditou. Ele começou a buscar ocasião para entregar Jesus a pessoas que planejam o pecado. Muitas pessoas que ficam planejando como vão pecar e não serem vistos e não serem percebidos, até que não se importam mais. É importante que eu e você tenhamos isso em mente, estarmos sempre vigilantes. Judas poderia ter se arrependido? Essa é uma pergunta que é feita por muita gente. Há quem acredite que sim, há quem acredite que não. Eu acredito que sim, ele poderia ter se arrependido. Assim como Pedro, que se arrependeu, mas ele não o fez. E é isso que conta. Não é o que ele poderia ter feito, é o que ele fez. E ele não se arrependeu. E a lição que fica para mim e para você é essa. Vamos vigiar. Vamos cuidar da fé, da nossa fé em Jesus. Vamos orar? Pai Santo, diante da história de Judas, somos lembrados da fragilidade humana e da importância de nossas escolhas. Que possamos aprender com seus erros e não permitir que a ganância, a ambição ou a desilusão nos afastem do seu caminho. Ajuda-nos a valorizar a integridade acima de qualquer coisa, a resistir às tentações que nos cercam e a manter nossos corações firmes no Senhor. Que possamos sempre lembrar que o Senhor é o nosso maior tesouro e que nenhuma recompensa terrena pode se comparar ao seu reino de amor e à sua graça. Que a história de Judas nos sirva de alerta, Pai, para que estejamos sempre vigilantes, atentos às tentações sutis e prontos para resistir ao mal. Que possamos escolher o caminho da fidelidade, do amor e da obediência, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual é o desperdício que mudou o mundo, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. E entrego tudo, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.